Oi, pessoal! Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o impacto da guerra fiscal na compra de insumos na hora de recuperar o crédito de CMS de produtor rural. Fica com a gente, então. Algumas produções necessitam muito de compras de insumo de outros estados. Um exemplo bem tranquilo de se entender essa questão é no caso de granjas. Uma granja do estado de São Paulo, muitas vezes ela precisa comprar milho, soja, sorgo de outros estados para poder fazer ração para os seus animais. Porém, quando a gente pensa em comprar grãos de outros estados, o produtor rural faz conta, como qualquer pessoa. Ele vê o preço do milho no estado de São Paulo e ele vê o preço do milho em Goiás, por exemplo. E aí ele compara e ele fala, bom, tá mais barato em Goiás, vou comprar de Goiás. Normal, né? Só que quando ele faz essa comparação de preço, tem uma coisa que pesa bastante para ele, que é o ICMS que ele vai pagar para trazer este milho de Goiás e que aqui no estado de São Paulo ele vai recuperar. E que se ele comprasse de um produtor de milho de São Paulo, ele não teria esse ICMS. Então ele olha o preço de Goiás, tá um pouquinho mais caro, mas se eu contabilizar que eu vou recuperar o ICMS, sai mais barato, eu vou comprar de Goiás. E aí ele vai lá e faz compras de grãos de outros estados e normalmente são compras altas, porque a gente sabe que a quantidade desses grãos que são utilizados na produção rural são quantidades altas, porque é para fazer ração, que é o alimento base da produção. O que acontece? Quando ele vai recuperar esse ICMS que ele computou no preço aqui no estado de São Paulo, o fiscal do estado de São Paulo vira para ele e fala, tudo bem, eu vou te dar o ICMS, mas eu quero ver a guia de recolhimento que esse comerciante de Goiás está falando que pagou. E aí é o grande problema. Por que é o grande problema? Porque aí a gente entra no que a gente chama de guerra fiscal entre os estados. Cada estado, quando se trata de ICMS, ele determina como que vai ser o recolhimento das suas empresas. E aí muitos estados favorecem as suas empresas locais, favorecem as empresas do seu estado com o que a gente chama de benefícios fiscais. Ou seja, o estado de Goiás vai lá e fala para todos aqueles que comercializam grãos que eles vão ter um benefício fiscal no ICMS. Que eles não vão recolher os 12% ou os 18%, que eles não vão recolher aquilo que ele estava na legislação padrão, entre aspas. Ele fala, olha, eu vou te dar um benefício e você vai recolher um valor menor do que o que você teoricamente teria que recolher. Só que eles fazem isso de uma maneira que não fica claro para quem está comprando. E quem está comprando está pagando, acha pelo menos, o valor que está destacado na nota. Só que a empresa que está recolhendo aquele ICMS não está recolhendo aquele valor, ela está recolhendo um valor menor. E aí o estado de São Paulo não dá o crédito para o produtor rural que não apresenta a guia de recolhimento do ICMS lá de Goiás. Aí você fala, mas o que o produtor rural do estado de São Paulo tem a ver com o comerciante de Goiás? Tem tudo a ver. Ele não vai conseguir recuperar. Porque o estado de São Paulo fala, você só pode recuperar se realmente foi recolhido esse ICMS no outro estado. E se você não consegue me comprovar se esse ICMS foi recolhido ou não, eu infelizmente não vou te dar o imposto. Não vou recuperar esse valor para você. O que a gente quer dizer com isso? Quando você vai comprar de outra empresa que não seja do estado de São Paulo, você precisa tomar alguns cuidados se você está contando que vai recuperar aquele ICMS. Você precisa fazer algumas análises sobre aquelas empresas, fazer alguns estudos e alguns questionamentos para você verificar se você realmente vai conseguir recuperar aquele ICMS. Como fazer isso? Aí você precisa de uma consultoria própria que entenda do que está falando, porque a gente vai te dar mecanismo para cada estado, para cada empresa que você vai comprar. É muito comum para os clientes da Lastro, quando eles vão comprar de fora do estado, eles nos mandam uma prévia da nota. Posso comprar? Vou conseguir recuperar? Aí a gente faz uma série de questões, análise sobre a empresa e manda para eles um questionário que a empresa vai ter que responder. Se ela falar para você que ela se enquadra naquela situação, você pode comprar. Se ela falar para você que infelizmente ela não se enquadra, a gente fala, você pode comprar, mas você não pode contar com o ICMS que está destacado naquela nota. Essa é uma situação muito comum que o produtor compra e
tem um prejuízo, entre aspas, porque quando ele compra contando que vai recuperar aquele ICMS, quando ele chega no fiscal do Estado de São Paulo, o fiscal não dá a ele o direito ao crédito. Então, tomem cuidado quando vocês forem comprar de fora do Estado de São Paulo com o valor que está realmente sendo recolhido no outro estado. Se você tiver dúvidas sobre esse assunto, é um assunto polêmico, a guerra fiscal é um assunto muito polêmico. Se você tiver dúvidas, perguntas, manda pra gente, curte o vídeo, ativa suas notificações, que a gente vai estar sempre trazendo um assunto bacana para você, produtor rural, entender melhor do que o seu negócio pode te dar de benefício e os cuidados que você tem que ter. Obrigada, pessoal!